Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Na aula passada, nós vimos o operador de transformação de base e agora nós vamos usar esse transformador para uma situação específica, que é a diagonalização. Mas, bem, o que é diagonalizar? Diagonalizar é partir de dois operadores, que nós vamos chamar de A e B, que não têm a mesma base de autovetores, mas onde você conhece os elementos da matriz do operador B na base de autoestados do operador A. Então, agora, nós queremos obter os autovalores e autoestados de uma determinada grandeza física B, conhecendo o espectro de autovalores e autovetores de A. E nessa nova base, a matriz que representa o operador B vai ser diagonal, porque afinal de contas será essa nova base que vai ser a base de autovetores do operador B. A equação de autovalores de B pode ser escrita na base de A através da continha que nós vamos mostrar agora. Isso aqui é onde nós queremos chegar, que são os autovalores de B' e os autoestados de B' que obedeçam à equação de autovalores para o operador B, onde esse novo conjunto de autovetores pode ser obtido a partir da base antiga e da matriz de transformação de base. Veja só, a gente expande cada AutoCat B em função da base antiga A, nessa definição em que os brackets AB são os coeficientes de expansão, e multiplica a esquerda pelo BRA AJ. Então, veja que dá para reescrever essa equação de autovalores que nós colocamos inicialmente nesse novo formato, onde aqui nós invertemos os membros. Então, esse aqui é o segundo membro, que nós simplesmente multiplicamos pela esquerda pelo BRA de AJ, e o que era o primeiro membro vem para o segundo membro, né? Aqui, onde a gente tinha inicialmente o operador B atuando sobre o cat BL, mas esse BL, ele vai substituído por essa expansão aqui na base de autovetores A, surgindo então essa somatória, o cat A e o coeficiente de expansão AB. E aí depois a gente multiplica a esquerda por esse BRA AJ, como nós fizemos no outro membro, e aí finalmente nós vamos chegar nessa expressão. Note que nós já vimos essa expressão antes, que ela nos dá o elemento de uma multiplicação de matrizes, considerando esse L fixo. Então, aqui a linha J dessa matriz coluna, multiplicada pelo autovalor BL, é um elemento que resulta da soma da linha da matriz B na base antiga por uma outra matriz coluna. Então, no próximo slide, nós vamos visualizar a representação completa dessas matrizes, porque aqui a gente está representando somente um elemento. Muito bem, então aqui nós temos a representação completa, que talvez fique mais clara, de BL vezes uma matriz coluna, como sendo o resultado do produto da matriz que representa o operador B na base antiga, vezes essa outra matriz coluna. Percebam que essas matrizes coluna, elas representam aquele operador transformação de base, U, que a gente já tinha visto anteriormente. Então, daqui para cá, a gente só simplificou a representação das matrizes, chamando os brackets de AB de coeficiente C, e cada elemento da matriz B a gente simplificou também através desses índices que representam linha e coluna. Então, essa expressão, ela pode ser reescrita como essa outra aqui embaixo, e essa equação, ela só vai ter solução não trivial se o determinante da matriz B menos BL vezes a matriz identidade for igual a zero. Então, repetindo a expressão do último slide e reforçando que se a dimensionalidade do espaço vetorial é N, então essa expressão ela representa uma equação polinomial de grau N com N raízes.
que fornecem os N autovalores BL do operador B nessa nova base de AutoCATS B. Ou seja, esse índice L ele vai variar de 1 até N. Aqueles elementos da matriz U que foram chamados de C, né? CKL, estão associados ao autovetor BL. Esses elementos são determinados substituindo o autovalor correspondente na equação, e a partir do momento que você sabe que você conhece os autovalores BL, então você determina os elementos CKL, que são os elementos da matriz de transformação de base, aquela matriz U. Então, aqui no final, a gente só colocou novamente a forma dessa matriz, como ela já foi definida anteriormente, inclusive na aula passada. Muito bem. Ainda sobre o operador de mudança de base, nós vamos definir os observáveis equivalentes unitários. Por definição, o operador A e o produto dos operadores UA e o inverso de U são ditos equivalentes unitários, onde esse operador U é o operador de transformação de base, como a gente já viu. Mas o que significa isso, equivalente unitário? Nós vamos ver através desse teorema, que diz, considerando dois conjuntos de AutoCATs, A' e B', que formam duas bases no espaço de CATs e que são conectados pela transformação unitária U e a sua inversa U menos 1. Então, se essa base A' são os autovetores do operador A com autovalores A', então os operadores A e o operador UAU menos 1 possuem o mesmo espectro de autovalores. Ou seja, aqui em cima nós temos, em linguagem matemática, se você tem essa equação de autovalores para o operador A na base A', se você tem esse operador, transformação de base e seu inverso definidos dessa forma, e se esse operador, como a gente já viu, ele é unitário, então, se você aplica U, A, U menos 1 no conjunto de AutoCATs da base B', você vai obter o mesmo espectro de autovalores do observável A na base A'. Então, veja que também que a base de AutoCATs desse novo operador UAU menos 1 não é a mesma base do operador A, e por isso eles não são iguais, mas por terem o mesmo conjunto de autovalores, eles são chamados de equivalentes unitários. Bem, a prova do teorema a gente obtém multiplicando a equação de autovalores A pelo operador U. Aqui o A' a gente pode mudar de posição, porque ele é só um número. Depois a gente inclui esse produto U menos 1 vezes U, que é igual ao operador identidade, e substitui o A' por B'. Fazendo isso, nós vamos repetir a expressão daqui de cima, obtendo então a prova do teorema. Bem, então vamos considerar que os CATs B' são, por hipótese, autovetores do operador B, o que é traduzido aqui na equação dos autovalores de B. Então, como B e UAU menos 1 têm autovalores simultâneos, a primeira consequência é que eles são simultaneamente diagonalizáveis. Aliás, na base B', a matriz que representa esses dois operadores já é diagonal, com os autovalores correspondendo aos valores dessa diagonal. Mas o que podemos nos perguntar, então, é se B é igual a UAU menos 1. E a resposta é que sim, pode ser, mas nem sempre. Como exemplo, o Sakurai menciona que o operador SX é a transformada unitária de SZ, e que esses dois observáveis eles estão relacionados por uma transformação unitária, que nesse caso é uma rotação de π, né? Aliás, de π sobre 2 em torno de y.
e que esses dois operadores eles têm o mesmo conjunto de autovalores, que é mais ou menos H cortado sobre 2. Bom, por enquanto é isso. Na próxima aula nós vamos prosseguir agora com o item 1.6, que fala sobre os operadores de posição, momento e translação. Até lá!